tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul, diretamente aqui dos nossos estúdios na capital paulista, a Rádio Vibe Mundial. Hoje vamos continuar com a nossa história, o nosso lindo conto de fadas, a história de Tamar que está sendo devolvida, não só na teia, mas também para a humanidade, como assim foi solicitado para a espiritualidade, como assim estava desenhado há tanto tempo. E como eu estava dizendo aqui para o pessoal da live, como eu tenho dito nas minhas redes sociais, isso é um desafio para mim. Eu conto muito com a empatia de vocês, isso antecipadamente, porque existe um lado humano muito bonito de se observar. Porque essa identidade, ela veio depois de muito tempo na minha história, depois de muito tempo na minha vida. Ela veio aos 36 anos, né, aos 36 anos de Tamires Cardoso. Isso cumpre também um lado profético, mas no lado humano, dentro de um contexto de uma pessoa que tem racional, cognitivo, psicológico, imaginem que não é fácil. Eu sou uma pessoa, além da minha neurodivergência, que é uma superdotação, e isso tem todas as atribuições cognitivas e emocionais, isso é muito difícil para mim, porque eu construí a personagem, a identidade de Tamires Cardoso, isso eu, né? A minha personalidade, desde sempre, com muita rigidez. Então, eu sempre fui a pessoa certinha, a pessoa dedicada, que fez carreira, que era muito exigente consigo mesma. E quando eu acessei a identidade de vida passada, todas, na verdade, eu não queria trazer isso a público. Porque é uma coisa muito íntima, porque é a minha história. Só que, ao mesmo tempo, eu sei do peso que isso representa. Só que também eu entendo que isso esbarra num sistema de crenças pesadíssimo. Quando você leva algo a público, né? Eu estou aqui diante da câmera, sem um teleprompter, sem saber a minha próxima frase, porque eu também não estudei, eu estou aqui crua, né? Você não sabe quem está te ouvindo, você está trazendo informação a público, você não sabe, você não tem controle da informação. E são milhares de interpretações que as pessoas vão fazer a respeito disso, são infinitos julgamentos que as pessoas terão. Então, quando a espiritualidade falou para mim, você vai levar isso a público, a primeira reação que eu tive foi, não vou. Porque é uma exposição e é você se colocar literalmente na linha de tiro. Eu falei, eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso com a minha personagem de Tamires Cardoso. Eu não vou colocar a minha carreira, a minha história, tudo que eu sou, a minha imagem diante do julgamento das pessoas. Porque tudo que eu recebo, por exemplo, de mensagens, de julgamentos que eu já recebo, e a gente está numa fase muito inicial ainda desse projeto, dessa missão, e ainda bem, porque cada dia que eu ganho de paz, eu fico muito feliz com isso, já é um julgamento pesado, porque eu ouço de tudo. Eu ouço, enfim, vocês podem imaginar que eu tô aqui, que eu não tô sendo verdadeira, que eu não tô sendo genuína, que eu não tô sendo legítima, que eu tô querendo, enfim. E, gente, eu não tenho outro interesse senão devolver e compartilhar a experiência que eu tenho. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ficar me justificando demais, porque isso é algo que não vai mudar. Não vai mudar a minha identidade, não vai mudar o que eu sou, não vai mudar o que eu acessei e, principalmente, não vai mudar a história. Então, eu tento ser o máximo objetiva possível. Porque a história precisa ser devolvida. Existiu uma manipulação muito grande para que fosse possível colocar a coroa crística em cima da cabeça de um único ser, para controle de poder. E isso é muito óbvio. A gente tem que enxergar a realidade dentro de um contexto óbvio, lógico, matemático, sabe? A gente passou a acreditar no improvável, sendo que a realidade ela é muito mais leve, ela é muito mais simples. Então, dentro desse contexto histórico, dogmático, político, religioso,
Se a gente observar o resultado disso, a gente vai ver que foi desastroso. As pessoas se dividiram, as pessoas se mataram, as pessoas começaram a adoecer em todos os níveis. Então, Tamar, por que o arquétipo de Tamar é a união dos povos, é cura, é uma série de coisas? Porque trazer o arquétipo de Yeshua, de Jesus como humano, de alguém que teve uma família, que teve uma filha e que teve netos, tira esse arquétipo de divindade e devolve para a humanidade a divindade de todos. Então, isso amortiza, isso deixa o nosso contexto leve. Isso tem a capacidade de unir todos os outros contextos de novo. Isso devolve a lógica. E quando algo é capaz de devolver a lógica, a gente se cura dentro da teia. Entende? Esse é o poder. Não é o poder de uma pessoa, não é o poder de Tamar, é o poder do arquétipo. Quando você devolve algo que foi retirado, que foi removido, é uma peça que você reencaixa. E quando as coisas voltam a fazer sentido, quando elas se reorganizam, a gente encontra a cura, a gente encontra a estabilidade novamente. O que aconteceu essa semana? Tá? Só para vocês se contextualizarem e a gente ter aqui um bate-papo mais leve hoje também, porque eu estou trazendo esses últimos episódios dentro de um contexto mais leve, dentro de um contexto mais de bate-papo, porque o Direito Azul ele teve esse contexto mais filosófico, denso e muito arquetípico, muito simbólico e de uma compreensão muito difícil nos últimos, né, as últimas temporadas. E agora eu tinha prometido que a gente ia deixar tudo mais leve, mais dentro do cotidiano, mais dentro do histórico. Essa semana, nós tivemos uma mudança energética no planeta muito grande. Isso fez com que a vibração de algumas pessoas que já estavam preparadas aumentasse significativamente, assim, exponencialmente. Então, várias consciências alcançaram vibrações altíssimas. O que significa alcançar vibrações altíssimas? Muda o campo toroidal a partir do cardíaco e as pessoas passam a se sentir diferente. Sentimentos maiores, de maior vibração. Então, de amor genuíno à expansão de consciência. Então, muitas pessoas alcançaram a frequência de 1000 Hz para cima. Tá? O que é isso? Coroa crística. Significa que muitas pessoas estão sendo arrebatadas, estão se tornando Cristos. Ok? Isso é o verdadeiro arrebatamento. Porque Cristo não volta na personificação nem de Jesus voltando da nuvem, literalmente, nem de mim, filha Tamar, consciência reencarnada em Tamires Cardoso, nem de uma única pessoa. É uma conexão energética que muitas pessoas estão acessando. Ok? A minha função aqui, além de ressignificar o direito, trazer uma nova visão, ela é tão somente dizer que Tamar existiu. Então, eu resgatei lembranças de vidas passadas. Estou aqui dizendo que Tamar existiu, que Jesus teve uma filha e teve netos. E a linhagem de Yeshua, de Jesus, continuou com 3 crianças mulatas. Ok? Por isso que existe a miscigenação, a união dos povos. A história foi assim. Aceitem ou não aceitem, a história aconteceu assim. Jesus tem direito de ser conhecido pelo que ele foi. Tá? Vocês amam tanto a figura do arquétipo, eu acho que vocês são capazes de amar a figura dele como ser humano. Ok? E é muito bonito isso. Isso não exclui nada do que ele é. Isso não exclui nada do que ele foi. Isso só devolve, isso só reencaixa o que nós somos. De novo, nós somos todos juntos o mesmo Deus. E algumas consciências pagaram um preço altíssimo para que a humanidade pudesse ser Deus. E Deus
em sua infinita bondade, amor, devoção, caridade, de pai e mãe, jamais escolheria ser outra coisa que não fosse ser você. Pense por esse lado, pense pelo lado do amor. Chega um momento que o amor é tão profundo que ele busca fusão, integração, não separação, não reverência externa, não dobrar os joelhos, mas sim o curvar do coração, o abrir do coração. A ideia nunca foi separação, a ideia sempre foi que fôssemos uma mesma família. E é justamente isso que está sendo devolvido, o direito de lembrarmos que somos uma mesma família. Esse é o ponto. A palavra é lembrar, porque as células de todos guardam essa informação, o inconsciente coletivo guarda essa informação. Nós estamos justamente na fase de lembrar, de acordar para quem de fato somos. O resgate dos nossos verdadeiros poderes, esse é o maior direito da humanidade. Nada externo vai fazer sentido. Não adianta eu criar um ordenamento jurídico positivado, leis. Não adianta eu ter uma tecnologia de ponta, uma inteligência artificial evoluindo cada vez mais se eu não souber a minha identidade. Se eu não souber a minha ancestralidade. Percebam? Eu preciso de cura do campo ancestral. Qual que é a cura do campo ancestral? Corrigir a informação de autodestruição que eu recebi enquanto partícula do divino lá atrás, na explosão primordial. Lembram do episódio que Sofia falou? Da explosão primordial que cada partícula carrega o campo de autodestruição? Eu preciso corrigir esse campo. Vocês têm ideia do que está diante de nós? Isso é maravilhoso, ao mesmo tempo isso é tão simples. Ah, mas eu não me acho digno. Você é. Você é o próprio Deus. E tiraram isso de você. Bloquearam a sua energia sexual, bloquearam a sua divindade para controle de poder externo. E nós estamos hoje diante de um contexto geopolítico que está desenhado para manter isso. Existe um avatar que está programado para se declarar o único Deus, seguindo uma linha doutrinária escatológica. Só que isso está errado, porque todos carregam a coroa crística, precisa só acessar a vibração de 1000 Hz. Vocês sabem disso já. Eles querem tornar a humanidade uma série, um exército de ciborgues, com chips, com inteligência artificial. E mais do que isso, eu não preciso colocar a tecnologia artificial em silício, em material externo. Eu já consigo fazer isso por energias mais densas, aliás, mais sutis. Existem tecnologias mais sutis. Não tem Wi-Fi? Tem outros tipos de vibração e ressonância, por isso que a gente está jogando informação aqui por frequência de rádio. É mais ou menos essa ideia. Só que as pessoas acham que nós estamos lidando com outros tipos de poder, porque vocês estão acostumados com outro tipo de poder. Na cabeça da esmagadora maioria, poder é o quê? Poder é sistema financeiro, é bilhões na conta, né? É ter legitimidade de governo, é segurar uma caneta, é ter cargo. Não, queridos, poder é você ter consciência expandida. Poder é você saber quem você é. Você não precisa de muita coisa, não. Você precisa vestir a coroa crística. O campo responde à consciência. O campo responde a comando vocal e consciência. Vocês sabiam que a língua portuguesa tem frequências específicas? Frequências específicas. Por isso que alguns comandos foram feitos em língua portuguesa. Por isso que algumas coisas deveriam começar no Brasil.
Vocês não estudam, né? Vocês não vão atrás de informações que foram guardadas. Mas muitas pessoas que me ouvem sabem exatamente do que eu estou falando. A história está sendo devolvida na teia. Por isso que a gente consegue trabalhar a vibração do planeta, por isso que ela está subindo. Porque o campo responde à legitimidade. Eu não preciso ser vista popularmente para comandar a teia. Vocês entendem isso? E eu sou cobrada por isso. Eu estou construindo mensagem para 2000 anos, não para hype de internet agora. Nós somos o próprio Deus encarnado. Precisamos lembrar disso. Conseguem entender? Conseguem alcançar a mensagem? O inconsciente de vocês, eu tenho certeza que alcança a mensagem. As células de vocês, eu tenho certeza que vibram comigo com essa mensagem. Porque você é herdeiro disso. Você é o grau. Você é o grau. Entende? Você é fruto disso. Não adianta eu contar a história, o conto de fadas, que é lindo, que eu vou fazer isso, que eu estou fazendo isso, se você não mudar a sua vida. Eu vou contar a história, vou contar aqui um pedacinho da história, mas lembre disso. Lembre de quem você é. Porque quando você lembrar de quem você é, você não se submete ao sistema externo. Porque o sistema externo está desenhado para colapso. Eles querem implantar pandemia, eles querem colocar sistemas. Tudo que vocês já conhecem em escatologia. Quem que vai mudar esse campo? A tua consciência expandida. A tua consciência expandida cura o teu corpo. Reconstrói a teia. Derruba governo. Faz o que quiser. A tua consciência expandida. Você tem ideia do que isso significa? A tua energia sexual muda qualquer coisa. Reconstrói qualquer coisa se for direcionada mentalmente para isso. Você tem ideia do que isso significa? Em 8 segundos do ápice da tua energia sexual, você reconstrói o campo para qualquer coisa. Você tem ideia do poder disso? Você tem ideia do que tiraram de você? Você tem ideia do que eles adoecem a cada vez que eles colocam informação com vírus em energia sexual nos sistemas de comunicação de massa? Vocês têm ideia do que eu estou falando? Pois é. Olha o que nós estamos limpando. Se uma pessoa que está me ouvindo agora usar a energia sexual com consciência disso, a gente descolapsa uma pandemia. Nossa, que perigo, né? Pois é. Faz sentido agora para vocês as ameaças que eu recebo? Que coisa, né? Deixa eu contar um pedacinho da história de Tamar, para ficar um pouquinho mais leve nos nossos últimos 5 minutos. Quando Jesus nasceu, vocês sabem que ele recebeu a visita dos 3 reis magos, né? Ele recebeu presentes e tal. Um deles era o rei mago... Na verdade, os 3 vieram da Pérsia. Um deles foi o rei mago negro, né? Baltazar. Baltazar ofereceu ouro para Jesus. A história contou diferente, mas foi Baltazar que ofereceu ouro. Ele não ofereceu só ouro naquela oportunidade do nascimento. Ele nomeou Jesus de herdeiro dele. E ele financiou todos os estudos de Jesus. Jesus estudou bastante. Ele era mestre, ele tinha equivalente a um mestrado hoje. E todos os estudos foi financiado por Baltazar. Quando finalizou a missão, ele herdou as propriedades de Baltazar, porque Baltazar não teve herdeiros. Inclusive as propriedades do sul da França, que era a antiga Gália. Quando a filha de Jesus nasceu, ela foi prometida em casamento para o sobrinho de Baltazar, porque ele passou a ter um sobrinho. Para que não houvesse problemas, o casamento da filha de Jesus com o sobrinho de Baltazar foi organizado. E as 2 crianças cresceram juntas, na Gália, no sul da França. Quando tiveram a idade necessária para casamento, contraíram matrimônio. Foram 4 gestações, a primeira não funcionou. É até uma história muito bonita,
mas ela ainda mexe muito com o meu emocional, mas na hora certa eu conto para vocês. A primeira gestação que não funcionou, depois teve a primeira menina, que ficou conhecida como Sara, a Sara mulata, negra. Depois veio outra menina e depois veio um menino mais novo. Então foram 3 crianças, tá? Essas 3 crianças depois foram perseguidas e elas cresceram de templos em templos, protegidas pela avó de Tamar, por Maria, e depois foram adotadas por Jesus e por Madalena. E aí é onde vocês vão encontrar documentos antigos de que elas passaram por vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, tá? E que elas foram também filhos de Jesus e de Madalena, porque naquela época existia o poder parental. E como elas foram perseguidas pelo próprio pai, porque Tamar sofreu violência doméstica e ela foi morta pelo próprio marido, que também tentou matar os filhos, Jesus e Madalena adotam essas 3 crianças, que eram os netos, porque se deixasse, né, na filiação do pai biológico, ele teria o poder parental sobre as crianças. Naquela época, o pai podia matar os filhos, se ele quisesse, ele tinha esse poder. Então, para proteger a linhagem, Jesus e Madalena adotam os netos. Então, eles passam a ser filhos, tá? E eles crescem fugidos de templos em templos, eles dão origem ao povo cigano. A filha mais velha, Sara, passa a ser a padroeira do povo cigano, né, a filha, mas na verdade ela é neta, biologicamente ela é neta, ok? Ela é filha de Tamar. Esse é um trechinho da história, é uma história que me emociona bastante, porque Maria teve um insight de fugir com as crianças, apesar de Tamar ser avisada para fazer isso, ela não dá ouvidos, né? Cega por uma série de questões, ela não protege os filhos, ela não se protege, ela não rompe com um relacionamento abusivo, manipulador. Maria, sim, Maria salva as crianças. Maria salva a humanidade mais de uma vez. Toda a devoção que as pessoas têm à imagem de Maria é mais do que justa. Eu vou tentar não me emocionar, mas a figura de Maria é muito importante para a humanidade, tá? Enfim, isso ao longo dos anos, ao longo da história, se a gente fizer uma conta simples, eu passei essa informação no programa passado, se cada criança tivesse 2 filhos, por exemplo, isso se espalhar ao longo de 80 gerações, que dá mais ou menos 2.000 anos, nós chegamos hoje, numa conta simples, numa matemática simples, nós chegamos hoje a praticamente a população toda. Isso foi projetado pela espiritualidade, dentro da miscigenação. Geneticamente, nós vamos chegar aí nisso, eu sei que vai ter especulações, eu sei que vai ter muita gente dizendo muitas coisas a respeito disso, mas a esmagadora maioria da população, nós estamos já concluindo esse fechamento para que dê 100%, a esmagadora maioria da população carrega geneticamente pontos dessa linhagem. Então, nós somos uma mesma família, todos. A espiritualidade jamais faria distinção de pessoas para que alguns fossem especiais em detrimento de outros. Isso não existe. É por isso que o arrebatamento é possível por epigenética. Tá? Não tem como você expandir a consciência se a informação não estiver no teu sangue. Tudo vem do biológico, do avatar biológico, certo? A gente vai conversar mais sobre isso nos próximos episódios. Assistam os anteriores, é muito importante essa mensagem. Sigam as páginas de O Direito Azul e, principalmente, procurem vibrar alto, manter a frequência alta, ok? Sexta que vem nós retomamos deste ponto e vamos conversar mais sobre isso. Obrigada pela audiência de vocês. Até sexta que vem.